Gente, o nosso programa Agora Goiás abre espaço para a gente falar de saúde, né? Tema importantíssimo, né? Especialmente sobre a saúde do homem. Nós estamos recebendo aqui o médico Rodrigo Lima, que é urologista. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bem, Jordeval. Obrigado mais uma vez pelo convite. Seja bem-vindo. E os homens, estão cuidando da saúde ou não? Estão cuidando mais. Em julho, agora no dia 15 de julho, Jordeval, nós comemoramos o Dia do Homem. Sim. Então é sempre uma data importante para que nós lembremos de cuidar da nossa própria saúde. Tenho visto no consultório, as gerações mais recentes têm se preocupado muito com esse cuidado da saúde. Então, aquele mito de que o homem é infalível, de que ele não pode ficar doente, de que ele tem que ser o provedor da família e ele se sente com dificuldade de buscar ajuda quando há necessidade, a gente tem visto que isso tem reduzido cada vez mais. Doutor, na área urológica, o homem tem que procurar um médico a partir de que idade? A partir da juventude, né? Depois, é mesmo? Sim. Depois que os pais deixam de levar a criança ao pediatra, sim, é muito importante que o homem já procure um médico de confiança para cuidar da sua saúde, né? Muitos homens param de ir ao pediatra quando crianças, quando os pais ainda levam, e depois só começam a buscar ajuda com 40, 50 anos. Então existe esse ato muito longo que muitas vezes ele não busca ajuda para cuidar aí da sua saúde. Pois é, a pessoa pergunta assim, mas o que eu vou fazer num urologista com 18, 19 anos de idade? Existem doenças, Jordeval, que são mais comuns em determinadas fases da vida. Por exemplo, os adolescentes, eles têm risco maior de tumor de testículo. O tumor de testículo é mais comum na adolescência. Depois, na fase adulta, ali, adultos jovens, tem mais infecções sexualmente transmissíveis. Cálculos renais são mais comuns em pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Então, veja que existem as doenças que são mais prevalentes em determinadas faixas etárias. E, claro, a partir dos 45, 50 anos, é uma idade sempre importante para a gente fazer check-up, começar a cuidar da saúde prostática também. Aí, nesse caso, o exame de sangue aos 40 anos, o exame de sangue já basta? Não, nós começamos o check-up da próstata para avaliação de câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade, tanto com o exame de sangue como com o exame do toque. E em casos de fatores de risco, que são pessoas negras, obesas ou com histórico familiar de câncer de próstata, esse rastreamento ele inicia mais precoce aos 45 anos. Então, se tiver alguém na família que teve câncer de próstata, é bom abrir o olho. É bom abrir o olho, não deixar para procurar tardiamente, né? Eu já tive oportunidade de operar pacientes até mais jovens, com 40, 41 anos, com diagnóstico de câncer de próstata, que apresentavam parentes com casos na família. Doutor, o câncer de próstata, ele tem algum sintoma ou quando a pessoa percebe já está mais avançado? 90% dos casos, Jordeval, são assintomáticos. É mesmo? Por isso que a gente tem que começar o rastreamento. Então, o câncer de próstata, ele cresce primeiro na periferia da próstata, ele não comprime o canal da uretra que passa no meio da próstata. Isso só em fases mais avançadas, depois de alguns anos que o tumor cresceu, ou então quando ele já mandou doença para fora da próstata. O senhor falou alguns anos? Alguns anos. Tem pacientes que podem demorar anos para manifestar sintomas do câncer de próstata, e aí normalmente já é uma doença numa fase incurável. Exatamente. Quando aparece, por exemplo, a dificuldade de urinar, que o senhor está dizendo aí nessa fase a cura já é mais complicada? Já é bem mais complexa. Isso é sempre importante, eu reforço isso com os homens, quando o paciente começa a apresentar sintomas urinários, normalmente isso é devido ao crescimento benigno da próstata, uma doença que nós chamamos de hiperplasia prostática. Certo. Então o homem não deve esperar sintomas urinários para começar a fazer a avaliação. Porque se esses sintomas forem decorrentes de um câncer, normalmente a doença já está numa fase muito mais avançada. No caso, qual é o momento da cirurgia, doutor? A gente faz a cirurgia, Jordeval, naquele paciente que está com a doença localizada na próstata. Sim. Então a cirurgia que é chamada de prostatectomia radical. Isso é avaliado individualmente, depende também dos fatores do paciente, idade, comorbidades. E se o paciente tem os exames mostrando que a doença está localizada, normalmente a gente utiliza a biópsia para fazer essa avaliação, o valor do PSA, a ressonância da próstata. Então é um conjunto de dados que me levam a pensar na cirurgia. Mas nós operamos os pacientes com o potencial de curar o homem do câncer de próstata quando essa doença ainda está localizada. Doutor Rodrigo, fazendo a cirurgia, quais são as consequências que a pessoa pode enfrentar pós-cirurgia? As principais complicações da cirurgia do câncer de próstata são problemas na continência da urina e na ereção.
Claro que com as tecnologias mais modernas hoje, com o auxílio da cirurgia robótica, isso melhorou muito. Sim. Então, o paciente que faz uma cirurgia com auxílio de plataforma robótica, claro que isso também conta muito a experiência do cirurgião, né, que já tem uma vivência tanto com a plataforma como com o número de casos. Esses pacientes têm complicações cada vez menores em relação à continência urinária e a manutenção da função sexual. Quando tratamos um paciente com câncer de próstata, nós buscamos 3 objetivos: a cura do câncer, manutenção da continência da urina e manutenção da qualidade da ereção. Então a gente tem que buscar esses objetivos para o paciente. Tá certo. Eu queria muito agradecer a participação do Dr. Rodrigo Lima, que é urologista, né, fazendo essa consulta ao vivo com a gente aqui no programa Agora Goiás. Então você que é homem, abra o olho, procure um médico. E não é aquela história de você procurar depois dos 40 não, viu? É igual o doutor falou, terminou o médico pediatra, já procura o urologista, não é isso, doutor? Perfeito, é isso mesmo, recado dado. Um abraço, senhor, obrigado. Obrigado. Volte mais vezes. Obrigado, contem comigo.